Amém. Vamos sentar, a igreja do Papai Deus. O desígnio de Deus, parte 6. 40 minutos. Suporta-me. Pode suportar nestes 40. Atos 20, versículo 20, capítulo 20, versículo 20 e o versículo 27. É o desígnio de Deus, a parte 6. Diz assim a palavra do Papai Deus, Almeida: jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Isso é a palavra do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso. Paulo está se dirigindo aos líderes. Põe ali no versículo 17, minha querida abençoada. Olha quem ele está se dirigindo. 17 e 18. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com eles, disse-lhe: vós também sabeis como foi que me conduzi entre vós. Então, Paulo está falando com os pastores da igreja, os líderes da igreja. No versículo 20, ele disse aos líderes: jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Devo-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. Publicamente, que eles iam para as praças, que eles iam para a casa de oração. Então lá eles também iam nas casas. Era costume de ter reuniões nas casas. 27. Porque jamais, Paulo disse, jamais, diga, jamais. Paulo falou, jamais deixei. E no versículo 26, ele diz: portanto, eu vos protesto. Ou na outra versão ele diz: eu estou. Põe lá, irmã, na outra, esse capítulo e esse versículo. Depois você volta. Por isso, com toda certeza, essa palavra protesto quer dizer certeza. Por isso, com toda certeza, eu afirmo hoje que, se algum de vocês se perder, eu não sou responsável. Então Paulo falou: eu não parei de pregar a vocês. Ele diz no versículo, pode botar na Almeida, irmã, no versículo 31, capítulo 20, verso 31, ele diz assim: portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de falar, admoestar com lágrimas a cada um. Então Paulo está dizendo que ele cumpriu a sua parte, o seu chamado. Vamos orar ao Papai Deus, entregar essa palavra para ele. Senhor Jesus, é tua palavra. Agora não tem Pedro Inácio, não tem nenhum homem aqui. Aqui é o teu Espírito falando aos espíritos. É uma palavra espiritual para os espirituais, falando coisas espirituais com espirituais. Meu Deus, transmita o teu desejo esta noite, transmita a tua vontade, Senhor. Fala da maneira que tu queres. Não deixe eu me intrometer na tua fala com o teu povo, porque eu sou teu povo e quero também lhe ouvir, porque o primeiro ouvido que vai chegar às palavras é o meu, porque a minha boca está mais próximo do meu ouvido, dos meus ouvidos, do que dos ouvidos do teu povo, Senhor. Então eu sei que eu serei o primeiro a ouvir. Usa-me, usa a minha boca e destape os meus ouvidos, porque se eu tiver cera da religião, se eu tiver a cera da incredulidade,
da desconfiança, eu não vou desfrutar desta palavra. Meu Deus, eu oro em o nome de Jesus, e a igreja de Cristo digam todos amém, amém e amém. Dá-lhe um aplauso ao nosso Senhor. Glória a Deus, amém, é para Ele mesmo, você sabe disso. Obrigado, irmão, obrigado a todos os santos cooperadores desta casa. Eu me sinto muito honrado por Deus em poder ser o porta-voz de algo que veio do céu para o apóstolo Paulo. Porque não sei se você acompanha pregadores não é de roupa, pregadores da palavra de Deus. Não sei se acompanha algumas igrejas, e eu paro às vezes para ouvi-los, e fico horrorizado com aquilo que eu tenho ouvido. É tudo menos o Evangelho. Eu sei que não são todas os ministérios. Eu sei que uma grande maioria são de pessoas totalmente sem nenhum compromisso com Deus. Então eu sei do compromisso que eu tenho. Quando Paulo disse, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um, eu já faço isto aqui, já vai pular para 17 anos esse ano. É dia e noite, sem cessar. Você não sabe o trabalho que algumas pessoas me dão. Mas eu não reclamo do trabalho, porque é o meu chamado. Cada um tem o seu trabalho, cada um tem algo que Deus colocou a fazer. Então eu tenho esse trabalho. Então quando Paulo diz no versículo 27, que ele jamais deixou de anunciar o desígnio de Deus, e eu tenho dito que, o que é desígnio de Deus? Desígnio de Deus é o conselho de Deus, é o propósito de Deus. São 3 palavras que eu estou batendo firme: é propósito, plano e conselho. Esse tal de desígnio. Então diz o apóstolo Paulo que ele nunca deixou de anunciar algo. Então ele chama o que ele anunciava, ele disse, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio, todo. Ele não diz todos, ele diz no singular, todo. Então existe um desígnio que eu tenho estudado aqui, hoje nós vamos caminhar em cima dele, das palavras que Paulo disse, peço a você que você vá logo para Romanos, capítulo de número 8, Romanos 8, o versículo, é o versículo 28, 29 e 30. Por que Paulo tinha tanta certeza que tudo cooperava para o bem dos que amavam a Deus, dos que amam a Deus? Paulo tinha certeza disso. Ele disse, sabemos. Paulo está falando para a igreja agora de Roma, não está falando para os soldados romanos. Essa carta não foi escrita para os soldados, para o bispo de Roma, o cardeal de Roma, os padres de Roma. Foi escrito para os irmãos, os cristãos, por aqueles que foram evangelizados pelo um outro missionário, não foi Paulo, foi um outro missionário que fundou a igreja de Roma. E Paulo apenas estava dando um suporte. Foi fundado por um presbítero e depois foi cuidada por esta carta. Então, esta carta aqui direcionou a igreja. Esta carta aqui foi a luz para a igreja, que a igreja andava perdida e não sabia como servir a Cristo da maneira correta. Aí Paulo vem, lança-lhe uma carta, e ele, para acalmar a igreja, ele diz, vocês têm que saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Nós que estamos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, nós temos que saber que todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. Até coisas que parecem não ser muito agradáveis. Você sabe que ultimamente eu tenho vivido muitas coisas desagradáveis. Talvez você também tenha vivido. Mas a gente tem que passar. Se o apóstolo Paulo disse que coopera, porque coopera, porque por detrás dessa crença no saber hoje a gente estamos vendo um momento, mas lá na frente Deus está vendo o que vai acontecer na frente. Hoje nós estamos vivendo uma crise, uma situação, mas daqui uma hora, um dia, uma semana, um mês, não sei o tempo, isto vai mudar, isto vai passar. Você vai olhar para trás e você vai ver como que eu sou forte em Deus, consegui viver isto e não fui atingido. Isto que é confiar no desígnio de Deus. Então ele vai dizer, daqueles que são chamados, segundo, daqueles que são o quê? Chamados. Aquele que ele predestinou, a ele também, aquele que foi chamado segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão, nós já estudamos isso, antemão quer dizer, de um modo antecipado. Então, Deus não está fazendo nada hoje. Deus salva fulano, já ouviu isso? Irmão, ó Deus, escreva o nome de Pedro Inácio Rodrigues no livro da vida. Quem já ouviu isso? Papo furado. Não é bíblico. Porque todos os nomes dos salvos já foram escritos no livro da vida antes de você estar aqui. O nosso nome não foi escrito depois que viemos para cá. O nosso nome foi escrito antes de estarmos aqui. Dá glórias a Deus, irmão. Dá glórias a Deus. Isso quer dizer soberania de Deus. Isto quer dizer poder de decidir. Você sabe que os crentes de hoje são muito folgados, né? A maioria dos crentes sem conhecimento são tudo folgados. Eles acham que eles que decidem. Alguns pastores, então, eles pegam Deus, põem na parede e diz: Deus, escreva o nome dele aqui no livro da vida, porque ele se arrependeu agora, está ajoelhando aqui, está te aceitando. Quem já ouviu isto? É papo furado. Como o senhor prova que é papo furado? Porque a Bíblia está dizendo, portanto, quando que ele me conheceu? Antemão, de um modo antecipado, de uma maneira prévia, antecipadamente. Então aquele que ele conheceu antes de quê? Antes de tudo. Se você pega o livro de Gênesis, você vê primeiro Deus criando o espírito e depois formando um corpo. Deus não forma o corpo e depois faz um espírito. Ele faz o corpo e o espírito ele vai... Já existia. Você já existia, você é mais velho do que a pedra. Nós somos velhos. Não é velho aquele que tem 70, 80, 90 anos, ou 62 como eu. Velhos somos todos nós, porque nós somos conhecidos de Deus. Diz que no reino celestial, no reino dos espíritos, onde só vivia espíritos, estávamos lá. Diz segundo Jó, no Jó 38, diz: onde estava tu, Jó? Quando as estrelas da alva juntas jubilavam, todos os filhos de Deus estavam lá. Então, abençoados, essa formação, esse entendimento de antemão, isto dá sossego. Por isso que Paulo fala, tudo coopera, aqueles que são conhecidos de antemão. Então coopera. A vitória é certa. A vitória é certa, irmão. A vitória é certa. Então ele diz, de antemão conheceu, o que ele fez? Também os predestinou para somos predestinados para sermos o que, irmão? Conformes
a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Agora, aos que primeiro conhecido de antemão, depois porque somos conhecidos de antemão, e Deus nos permitiu esta glória, viver aqui com este corpo, mesmo sendo de humilhação, que às vezes nos faz tristeza, mas é uma glória, irmão. Quem acha que viveu uma glória? Quem acha? Faz assim, irmão. Senão Deus te vê você com a mão para baixo, Ele te promove para cima. Se você não está feliz em estar nessa glória, Ele te ajuda a você ir para outra glória, que é melhor do que essa, hein? Quem quer experimentar? Tem 3 do lado de cá. O irmão, né? Aos que predestinou. Essa palavra predestinou vem do verbo predestinar, que quer dizer destinado ou destino antecipado. Você é ovelha. Pastor, mas eu fumava droga, né, irmão? Eu também. Pastor, falava tanto nome ruim, eu me meti com tanta coisa ruim, e como o senhor fala que eu era ovelha? Não, eu não falo, quem fala é a Bíblia. Como estávamos como ovelha desgarrada. O apóstolo Pedro diz que era ovelha, e o profeta Isaías diz que nós éramos ovelhas. Estávamos desgarrados, cada um andava no caminho. Então essa palavra predestinou quer dizer determinar antecipadamente, destinar de antemão. Você é ovelha. Todas as duas, tanto a ovelha quanto o cabrito, todos dois foi Deus quem fez o destino dos dois. Não, pastor, mas o destino do cabrito foi o diabo que traçou. Não, o diabo não é pai de ninguém, o diabo é pai da mentira. A única coisa que ele criou é a mentira, e foi com ela que ele enganou o homem. Ele enganou o homem com a mentira, e ele continua enganando o homem com o quê? Com a mentira. Falso evangelho, falso Jesus, falso espírito, falsos Cristo, falso tudo, e muita gente não sabe o que é o falso do que é o verdadeiro. Então, quando ele vai, aqui nós vamos pensar com a mente de Papai Deus. Predestinou. Eu quero ficar aqui. Chamou. A esse também chamou. Aos que chamou, a esse justificou. E aos que justificou, a esse glorificou. Volta para o 29. Aqui. Aos que predestinou, porque foram feitos para isto, de antemão escolhido. Então Deus faz com que estes predestinados para a salvação, eles são chamados para compor o corpo de Cristo. Você é um membro. Você está aqui porque você é um membro do corpo de Cristo. Você não é um membro qualquer, você é um membro do corpo de Cristo. Diga, eu sou membro do corpo de Cristo. Que privilégio. Diga, é um privilégio. Eu sou membro do corpo de Cristo. O que ele faz? O que quer dizer chamou, pastor? Nomeou, designou, invocou, convocou. Então Deus me conhecia, por Ele me conhecia, meu nome no livro da vida, Ele me fez o meu predestino, ovelha. Predestinação não quer dizer que Deus me predestinou para ser rico, Deus me predestinou para casar com a mulher mais bonita do mundo, Deus me predestinou para morar na melhor casa, Deus me predestinou para ter o melhor carro. Não é isso. Não existe esse tipo de predestinação. Esse desígnio de Deus é em relação ao começo, conhecido, predestinado, chamado, justificado e glorificado. A gente pode começar assim: conhecido de antemão, predestinado, chamado, justificado e glorificado. Porque a glorificação não é aqui, a glorificação é lá. Então, nos olhos de Deus, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para vocês,
quando Ele olha para a igreja dele, Ele não vê você aqui. Ele não vê você no pecado, Ele não vê você na morte, Ele não vê você na bebida, Ele não vê você na droga, Ele não vê. Se você é uma ovelha, Ele não vê. Ele te vê do jeito que Ele te destinou para ser. Os nossos olhos conseguem ver os erros, as nossas quedas, os nossos olhos, porque nós ficamos muito focados nas quedas, principalmente na dos outros, né? A dos outros, sempre o vidro da vizinha está mais sujo do que o nosso. É sempre assim. Então, quando ele diz, chamou, a quem ele chamou? Quem foi que ele chamou? Vamos, olha o que Jesus falou em João 6. João 6, 43 e 44. Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não fizer o quê? Aquele que Ele predestinou, Ele traz, Ele leva para Ele. Não trouxer, ninguém, olha, quantos podem ir? Quantos? Ninguém pode vir a mim, eu aceitei Jesus, porque, sabe, porque o pastor fez o apelo, e eu levantei a mão, já tem 30 anos, depois eu fui para as águas, me batizei, sabe, agora eu estou salvo. Não, você é salvo, se você tem um destino para ser salvo, você é salvo. Por isso que na graça, abençoado, a gente fica em paz, a gente prega, por isso que eu prego de manhã, de tarde, de noite, porque eu sei que tem muitas ovelhinhas lá fora, estão agora nos ouvindo, nos vendo, e elas vão despertar, porque o que diz João, capítulo de número 10, 28, as minhas ovelhas, 27 e 28, as minhas ovelhas, 27, João 10, 27, as minhas ovelhas. Então por isso que a gente prega, quem é que vai ouvir? Quem vai ouvir as ovelhas? Quem é? Quando você prega, quando você dá testemunho, quando você fala de Cristo, alguém falou, o seu testemunho na sua vida é uma bênção, sabe? Eu me rendi às palavras de Cristo, quando ouvi o Senhor pregando na rádio, e falando desse poder transformador. Mas quem trouxe? Por que Ele ouviu? Porque Ele é o quê? As minhas. Então Jesus tem as suas ovelhas, diz que elas ouvem a voz, e eu as conheço, e elas fazem o quê? Elas seguem. Cadê o 28? Olha lá o presente, quer? Eu lhes dou qual vida? A vida eterna, e jamais, porque quem que pode dizer jamais? Só Ele. Por que Ele pode dizer que jamais perecerão? Mas os pastores dizem que perecem, as ovelhas perecem, muitas. Eu já ouvi essas bruxas aí que diz que vai no inferno, vai no céu, elas dizem, eu fui no inferno e vi um monte de crente lá no inferno, eu vi um monte de irmãzinhas, aquelas que botam aquelas camisas sem mangas, estavam tudo lá, ai que calor. Falei, só porque você bota um braço do lado de fora, você vai para o inferno? Vai para o inferno, não é quem põe o braço do lado de fora, vai para o inferno quem é destinado para o inferno, chamado de cabrito de joio. Você é ovelha, você está aqui sentado porque você é ovelha. Você é ovelha, irmãos. Não deixe ninguém tirar isso da tua cabeça. Pastor, eu escorreguei. Escorregar, todo mundo escorrega. Quem que escorrega aí de vez em quando? Só duas, né? O resto todo mundo fica em pezinho. Tá, que bom. Tudo glorificado. Todo mundo escorrega. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. E quantos? Ninguém tira da mão do papai. Por que não tira? Porque Ele, somos conhecidos de antemão, e Ele fez o que? Predestinou, e Ele chama. Como é que Ele chama? Pelo Evangelho. O Evangelho é a voz de Deus chamando as ovelhas. Não
é esse negócio, venha para a corrente do azeite, das oliveiras, que o bispo, que os apóstolos, que os reverendos ficaram 30 dias no monte jejuando e suando em cima e ajoelhado em cima. Isso não chama ninguém, isso não atrai ovelha, só atrai um monte de gente interesseira, irmão. Um monte de preguiçoso que quer mágica dentro da igreja. Quem quiser dinheiro tem que trabalhar e aprender a mexer com dinheiro, irmão. Isto não é voz de Deus, voz de corrente, voz de campanha. Isso é outro Jesus, é outro evangelho, é um outro espírito. Isso não tem base na Bíblia. Ah, mas dá muita gente que não é chamada por Deus, é chamada pelos homens. Aí depois vem se queixar aqui, pastor, me roubaram, eu tinha tanta coisa, a igreja A, B, C, D, e me tirou tudo, eu saí de uma, fui para outra, da outra e a outra, agora eu estou pelado. Mas o que Jesus falou? Que eles não vão poupar o rebanho? Paulo falou lá em Atos 20, eles não pouparam o rebanho, eles vão, como é que é? Tira a pelezinha, como é? Tosquear. Vão tosquear, eles falam, quem é que já foi tosqueado por esses caras? Está com vergonha, né? O irmão? Não. Eu também já fui tosqueado, já me levaram um relógio, já me levaram o cordão, já me levaram tudo, pior do que o ladrão que põe um revólver e toma da gente, já levaram. Volta lá, irmã. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 27, eu estou falando de ele chamou, predestinou, ele chamou. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 27. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados, não foram chamados, muitos o quê? Quando você vê um cara, não estou dizendo que todos os sábios não são chamados, que a maioria, segundo o apóstolo Paulo, dizendo à igreja de Corinto, porque ali havia muitos sábios aqui, se intitulava na igreja de Coríntios. Então diz que, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ele está falando, não foi chamado. Por que não foi chamado essas pessoas? Porque não foram predestinados. Porque Deus só chama quem é, e quem é predestinado é aqueles que Deus conheceu quando? Antes. Aquele que Deus colocou o seu nome aonde? No livro? Quando que ele colocou o seu nome? Hoje, quando você aceitou Jesus, ou antes da fundação do mundo? Claro que é antes da fundação do mundo. A obra de Cristo já está feita. Nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus fez o quê? Escolheu os maconheiros, ladrões, pervertidos, bandidos, assassinos, os adultos, as prostitutas, aqueles que não são nada. Aquele ali nunca. Eu ouvi esse decreto na minha vida, eu ouvi esse desígnio para a minha vida. Esse aí não vai ser um maconheiro. Esse aí, olha, quando ele sobe o morro ali, o vigia lá do ferro velho já manda tiro nele. Pá, pá. Esse aí, não é nada. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu. Por que ele escolheu? Porque eu fui conhecido, fui predestinado, e Deus foi me escolher. A ti também. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada os que dizem que são, a fim de que ninguém, quantos? Ninguém pode se gloriar, eu escolhi, foi eu que escolhi. Falou, não, Deus escolheu. Diga, Deus me escolheu. Eu só estou aqui porque Deus me escolheu, irmão.
Eu não poderia estar. Eu vi gente morrendo, eu vi gente dentro. Uma vez a gente estava num lugar usando cocaína, muita cocaína, dentro de uma loja que eu tinha alugado para trabalhar, já não era mais para trabalhar, era para se drogar. E ali eu já até morreu tem uns 3, 4 meses atrás, esse rapaz. Eu vi ele tendo uma overdose, ninguém se preocupou, o rapaz estava tendo uma overdose. A gente pegamos ele, botamos debaixo do chuveiro, sentado, desmaiado, e a água caindo, e continuamos ali a nos drogar. Como é que Deus eu posso me gloriar e falar, foi eu que saí das drogas e fui para a igreja? Não, foi Deus que me escolheu, foi Deus que te escolheu. Diga, Deus me escolheu. Mas o que você tem para Deus te escolher? Qual é os atributos que nós tínhamos para Deus nos escolher? Qual, irmão? Nenhum. Não tem bem nenhum. Não se achou em nós nada de bom que o agradasse. Não tem nada que tenha em nós que fizesse, eu quero esse aí. Não, pelo contrário. Olha o que diz aqui em Romanos. Deixa eu ver. 3. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Como está escrito, não há quem? Um justo. Nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos. E se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles, olha o que sai da nossa boca. É um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição, de amargura. Não era assim a nossa vida? Era. São os seus pés velozes para fazer o bem, nada fazer o mal, para derramar sangue. Nos seus caminhos soar destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo acabou. Só isso. Essa é a nossa condição. Não há temor. Não conhecia o caminho da paz. Boca só falava bobagem, cheia de maldição, língua cheia de veneno, só pensávamos em imundície. Então nós não temos nada para estarmos aqui diante de Deus e louvarmos a Deus. O que você fez hoje, irmão, isso é um milagre, podemos estar na presença do Senhor e louvando ao Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou, então ele começou. Ele chamou você? Chamou? Então ele começou. Começou uma boa obra em vós, vai largar você no meio do caminho. Ele vos há de completá-la. Por quê? Porque o desígnio, aquele que ele conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então por isso que ele começou a boa obra em nós, ele vai completá-la até quando? Até que dia? Até que dia? O dia de Cristo. Qual é o dia de Cristo? O dia que todos nós vamos, se estivermos vivos, né? Paulo falou, se estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. E os mortos
em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele. Colossenses 1, 13 e 14. Olha o chamado aí, irmão. Colossenses 1, 13 e o 14. Ele fez o que, irmãos? Ele fez o que conosco? Nos libertou de quem? Do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Onde nós estamos hoje? Com Deus. Você acredita que você está com Deus? Pastor, cadê Deus? Você não o vê. Aí você percebe pela segurança que você tem de ir para cá, de vir para cá, de ir e vir e falar, Deus é comigo. E tem um anjo comigo, hein? Diga, tem um anjo comigo, porque a Bíblia diz que a seu anjo deu a ordem a seu respeito para que te guardem vocês em todos os caminhos de vocês. Por que vocês são guardados? Porque nós éramos conhecidos, estávamos com Ele guardados. Jesus falou assim, ó, todos que me destes, eu guardei em teu nome, e nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. Oh, glória a Deus! Então diz que Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino, no qual reino temos a redenção e temos a remissão dos pecados. Olha mais aí, irmãos. 2 de Timóteo, capítulo 1, 2 de Timóteo, capítulo de número 1, versos 8 ao 10. Olha o que ele disse: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou. Paulo está falando, eu estou preso, cara. Não tenha vergonha de Jesus, porque o servo dele está preso, e nem tenha vergonha de mim, que eu estou preso. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, primeiro ele fez o quê? E onde que ele te salvou? Aonde que ele te salvou? Do pecado de Adão, na cruz. Mas antes do pecado de Adão, nós já estávamos aqui para vivermos como salvos. O pecado de Adão fez com que eu e você morrêssemos, nos perdêssemos. E Jesus veio e substituiu, tirou o que estava sobre mim e sobre você e levou com Ele. Irmãos, isso é muita glória, irmão. No passado era exigido o sangue de um animal para cobrir os pecados. Não perdoava, cobria. Cristo não cobriu. Cristo perdoou, amado. Você está perdoado. E nos salvou. Diga, eu sou salvo. Por eu ser salvo, Ele fez o que em mim? Porque eu sou salvo. Eu não fui salvo depois que Ele me chamou. Ele me chamou porque eu sou salvo. Irmão, você é uma glória, irmão. Irmão, você é salvo, depois você é chamado. Você não foi chamado para depois ser. Não, quando Deus me chamou, Ele me salvou. Não, Ele salvou primeiro e depois chamou. Diga, eu estou salvo. Fala, irmão. Irmão, você está salvo, irmão. Você está salvo, irmão. Você está salvo, irmão. Você está salvo. Diga, eu estou salvo. Ô, irmão, fala aí. Você está salvo, irmão. Salvo, isso, toca nele aí, você está salvo. Caramba. Meu Deus. Que nos salvou e nos chamou. Ele nos chamou com o quê? Com uma santa. O que está em nós, o nosso chamado é um chamado santo. Por isso que Ele te vê glorificado, para Ele me ver santo,
Ele tem que me ver glorificado. Se ele não me vê glorificado, ele não me vê santo. A santidade que está em nós não é gerada por nós, foi um decreto de Deus sobre nós. Então não fique esperando. Tem gente que fala, olha, quando eu for santo, você nunca será santo pelas suas forças. Ou você recebe que ele te fez santo, ou você vai ficar aí batalhando por uma santidade que nunca você terá. Se você diz, olha, eu erro muito nessa área, vou parar de errar. Pá, parei. Agora eu sou santo. Daqui a pouco você está tropeçado no outro lá. Não é assim? Pastor, o que eu faço? Segue a vida. Mas eu caí. Levanta. Você lembra quando você era criança? Quem lembra? Muito tempo, né? Você não lembra mais, né? Pá, a gente caía, né? As crianças de hoje não caem e ficam. Agora não. Antigamente caía, né? Tirava o quê? A poeira, porque só tinha poeira, né? Barro. E levantava. Hoje não, as crianças caem. Mamãe. Não, ralava, quebrava osso. Vinha com, eu cheguei em casa com o meu pulso torto, quebrado assim. Cara, assim, hoje a criança. Enquanto não for mamãe, bombeiro, do lado, não resolve. Tinha lá quebrado. E com o braço quebrado, fui pegar uma pipa que estava passando assim, na barranca, mais de 5 metros para baixo. Eu pensei que eu tinha asa, não tinha, fui. Caí, pum, quebrei o braço, mas é minha. Com o braço quebrado. Não larguei a pipa, não. Toma aqui, é minha. O teu braço está quebrado, é minha. Hoje, papai, que nos chamou com santa vocação, não segundo o quê? Ele te chamou porque você é conhecido. Porque você é conhecido, ele te predestinou. Porque ele te predestinou, ele te chamou. Não porque você faz coisas boas, porque você nunca fez coisas boas, agora está fazendo. Muitas das coisas boas sem Cristo que nós fazíamos por interesse. É o troca-troca, toma lá, dá cá. Agora não, mesmo que você não receba nada, você segue fazendo coisas boas. Sabe por quê? Porque Cristo está em tua vida. Amém? Assim disse o Espírito de Cristo, assim disse a palavra de Cristo, assim disse o Senhor para nós. Ficamos de pé, irmãos.